Muito bem, outro jogo importante, além desse, né, Bahia e Mirassol, que é um jogão mesmo que vai acontecer, é o São Paulo que encara o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro, vamos ouvir Arnaldo Ribeiro. Uma das sensações da temporada, sem dúvida. Com palavra, Arnaldo Ribeiro. Últimos 5 jogos também, Trajano. Então, bem de estatísticas dessa vez. Mas que coisa chata que é isso. 3 vitórias do São Paulo, uma do Cruzeiro e um empate. Então, aí os últimos resultados entre São Paulo e Cruzeiro. O que o Arnaldo prevê para este jogo? Eu estou muito curioso. O Arnaldo, se eu conheço o Arnaldo, ele está prevendo que pelo menos tenha 11 caras para entrar em campo. E marca o turno da redenção, entre aspas, do Jardim, né? Porque foi contra o São Paulo que ele começou esse esquema sem o Dudu e sem o Gabigol. Então agora completou o turno. No Morumbi, um jogo que jogou bem. Bom, o que se espera é que o São Paulo tenha 11 caras para botar em campo, né, Arnaldo? Isso. O Danilo lembrou, um turno jogando com a mesma escalação. No caso do Cruzeiro, fora uma lesão a outra, uma suspensão, mas exatamente um turno com o mesmo time, o mesmo sistema. Foi no jogo do Morumbi, no empate de 1-1. Eu prevejo um bom jogo. São dois times que estão jogando bem no Brasileiro, não só em termos de pontuação, mas estão jogando bom futebol. Uhum. No caso do São Paulo é isso, né, Tironi? É um calvário a questão das lesões. Essa última do André Silva chega a ser incrível, né? Porque quando acaba o jogo contra o Atlético Mineiro, pouco se falava da lesão dele, se falava muito da do Marcos Antônio. O Juca lembrou que seria convocado para a seleção, em tese. E a lesão do André, complicadíssima, gravíssima, pode tirá-lo do campo por 1 ano. E o André vinha sendo artilheiro do time no Brasileiro e na Libertadores. Tristeza. Depois que ele emplacou na vaga do Caleri. E aí, né, o São Paulo ainda não conta com o Oscar, pouco contou com o Oscar, e ontem veio a notícia que parecia inevitável, né, da cirurgia que o Lucas fará nesse sábado. A artroscopia, tal da artroscopia, né, que em princípio é um procedimento simples no joelho, mas a artroscopia do Lucas é para verificar o que está provocando as dores insistentes no joelho que ele não consegue jogar com desenvoltura. Então a artroscopia do Lucas pode até apontar um problema mais grave, e que ele tenha que, durante a artroscopia, fazer uma intervenção maior. Então, assim, na prática, o São Paulo, que já não contava com o Caleri esse ano, não contava com o Luiz Gustavo, com embolia pulmonar, dificilmente vai contar com o Lucas, não conta também com o André. Isso tudo é do meio campo para frente. O Crespo está refazendo o time a cada rodada, praticamente. E fora os problemas todos externos que o São Paulo tem, né? A disputa política, a situação da venda da base ou parceria da base, um monte de coisa complicada em que o Casares, na parte final da gestão dele, está se envolvendo, nebulosas. Aliás, o Marinax deu entrevista ontem à TNT. Como fazem bom trabalho, né? Posso elogiar, às vezes a gente faz algumas ponderações. Eu acho que o grande mérito dos parceiros da TNT na cobertura de Champions League, e ontem era o sorteio da Champions League, é conseguir emplacar umas perguntas que só interessam aos brasileiros para as figuras mais inusitadas do esporte mundial. E aí o Beckler, que é um ótimo repórter lá, que mora na Espanha, foi entrevistar o Marinax, que é o milionário grego lá, que tem os times todos, Nottingham Forest, Olympiacos e tudo mais, e emplacou a pergunta: é verdade que você está fechando uma parceria com o São Paulo e tal? E ele falou: é verdade, com a base do São Paulo, coisa que o Casares não consegue esclarecer muito. O grego mandou lá para o Beckler. Não posso entrar em muito detalhe, mas estou interessado na base do São Paulo e tudo mais. São Paulo é o então Academy. Vem coisa por aí, Tironi. Vem coisa por aí. Não é simples o São Paulo atual, mas no campo eu acho que o São Paulo está sendo digno. Muito mérito do seu treinador e de seus jogadores remanescentes, os 11 que entram em campo de alguma forma. O São Paulo, no campo, fez um agosto, que ainda está por acabar contra o Cruzeiro, muito acima da expectativa.
Foi eliminado pelo Atlético Paranaense num jogo, posso dizer, minimamente polêmico. Foi o tropeço de agosto. Mas no Brasileirão faz uma campanha em agosto, desde a volta do campeonato, similar à do Flamengo e à do Palmeiras. E se classificou na Libertadores, tá? Quais são os brasileiros classificados na Libertadores aí, Tironi? Eram 8. Quais são? 3. Flamengo, São Paulo e Corinthians. Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Corinthians não. O Corinthians não tá? Então, Não, Corinthians. né? O Corinthians abriu mão, né, Dé? Né? O Corinthians abriu mão em nome da Dos Copa 8 do que Brasil. entraram... Dos 8 que entraram, não tem hoje os 2 principais, né? Flamengo e Palmeiras, por demérito deles, méritos do Corinthians e do Atlético Mineiro. Mas, Eu gosto que seja justo. na Libertadores, que é o torneio mais importante da América do Sul, Não. dos 5 que rodaram, Isso. vários têm investimento maior que o São Paulo nesse ano. Há Então, o São Paulo, controvérsias. em agosto, foi muito bem. Há controvérsia sobre a Libertadores ser o torneio mais importante da América do Sul. Há controvérsia. Não, eu prefiro o Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Tudo bem. O que você ia falar, Trajano? Não, o que eu queria falar, ele falou de joelho, né? Que apareceu o Lucas vai fazer não sei o quê, então como é que o alto rendimento, o jogador sofre muito depois que para, né? Eu vi o Zico, nosso querido. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Então é isso. Outra coisa, sobre Cotia. Tá rolando demissão, tá tendo uma guerra política, tá tendo não sei o quê, porque os caras estão brigando por causa do fundo. Quer que eu diga uma coisa pra você? Mentira. Não tô nem dizendo que a cada um tem sua informação, não sei o quê. Não, é mentira. É mentira. Você tá cravando que é mentira? É mentira. É mentira. Porque eu converso com as pessoas de Cotia o tempo todo, falo com eles há muito tempo e garanto para vocês, é mentira. Tem demissão acontecendo? Tem. Tem mudança de processo? Tem. O São Paulo está evoluindo e querendo melhorar a Cotia, mesmo com grego, sem grego, com russo, com árabe, com brasileiro. E isso é inerente ao processo. O São Paulo está fazendo as mudanças, tem que fazer com os profissionais que eles entendem que estão comprando o projeto e que eles acreditam que fazem parte do remar para o mesmo caminho. E quando não remam pelo mesmo caminho, ou eles não entendem que estão fazendo parte ou que não está 100% integrado naquilo que eles querem, eles fazem mudanças. E assim a vida segue, qualquer empresa desse jeito. E Cotia está fazendo. Tem guerra política lá? Não. Tem estresse todo dia em Cotia? Não. Vai passar por alguma mudança radical no comando e no controle de Cotia? Que eu saiba, não. Então, para quem está dizendo isso, eu volto a dizer, do mesmo jeito que falei lá atrás para vocês sobre essas coisas do Marinax, do fundo e não sei o que, as coisas aconteceram, eu venho aqui e falo, são dos mesmas fontes, das mesmas coisas, das mesmas pessoas, para vocês terem informação para vocês. Se vocês ouvirem coisas desse gênero, descarta, porque não está coerente com a realidade das apurações para quem conhece, quem fala com as pessoas. Beleza? Sobre Mailton, o São Paulo está lá na luta para tentar fazer o registro dele. Me disseram que hoje pode ser um dia-chave no processo, o tempo está passando e existe uma preocupação, porque a janela fecha no dia 2, terça-feira. E a inscrição dele não é um processo que dependa do São Paulo, é um processo que depende de uma aprovação especial da FIFA por conta da queda de um dos bans que o Metalist tem e fazer a inscrição. Como o Mailton vem treinando? Bem, ofensivamente ele é um dínamo, o problema é que defensivamente ele tem os gaps. E aí estão aproveitando esse período para tratar e ajustar ele lá no final das contas. O Dineno vem treinando também legal, estão tentando trabalhar ele. O Dineno, se não me engano, fez aniversário até hoje, 31 anos. O Wendel voltou e deve ir para o jogo contra o Cruzeiro. Treinou bem essa semana, está treinando entre os titulares. Vamos ver no treino de hoje e amanhã se ele continua se sentindo bem. O Arboleda já acho mais improvável que esteja apto a voltar a jogar, que ele jogue esse jogo. Então, assim, é uma preocupação. Lembrando que o Enzo está suspenso para essa partida
E o São Paulo tem alguns desfalques por lesão. Alisson correu ontem, Oscar correu ontem, mas ainda estão distantes de poder voltar e jogar. Beleza? Vamos focar agora no final do vídeo no Marcelo Rian, que é um jogador que foi formado na Bahia, passou pela Confiança, passou pelas categorias de base do Bahia, muito novo, e depois foi para o exterior. Ano passado ele jogou no Sagan Tosu, acho que é assim que fala, que ele tem vínculo até o final de 2026 e está emprestado ao FC Tóquio, onde ele foi artilheiro no ano passado e continuou marcando seus gols, inclusive gols recentemente. A Zanqueta, eu li que ele era reserva. Eu li que ele era reserva no time dele. Aí a J-League Insider, que é um portal que cobre exclusivamente isso e que fala aqui para o público brasileiro, disse que ele era titular e que ele só... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tinha sentido realmente acho que ele tinha passado por uma... Como é que chama? Acho que ele tinha tido um estiramento, era um negócio desse. Ficou afastado um tempo e aí estava saindo do banco. Inclusive, num desses jogos que ele saiu do banco, ele meteu 2 gols, inclusive numa assistência do Marcos Guilherme, aquele que jogou no São Paulo. Ele tinha feito esses gols. Então tá aí o Marcelo Rian, 23 anos, 1,88m, 83 quilos, bastante gol no Japão. E aí muita gente linkou uma coisa. Tem os caras que ligam, mas o Ademilson também jogava lá. Como é que chama o outro? Esqueci o nome daquele cara que o Santos comprou a peso de ouro, que era internacional, que voltou pro Brasil e foi horrível também. Que até chegaram a especular no São Paulo, esqueci o nome do cara. É um artilheiro, um cara que foi artilheiro também, que o Santos comprou a peso de ouro na época e também flopou. Ele também jogou lá. O Ademilson também jogou no Japão e também não sei o quê. E assim, não dá para comparar. E teve as pessoas que comparam com o Borges, que também veio da segunda divisão japonesa, etc. Gente, o cara, se tiver potencial, personalidade e capacidade para isso, chegar num time do São Paulo montado como está hoje, ele pode fazer um bom desempenho. Qual é o risco do São Paulo com o Marcelo Rian? Nenhum. O São Paulo vai ter um jogador por 100 dias. E depois compra ou não compra, fica ou não fica com o cara, dependendo do desempenho que o cara tem. Mas daí tá com a cara de ser um Jamal de novo. Sim, mas quando a gente contratou o Rafinha, o Luciano, o Rafael, o Alisson, isso aqui falaram que eram caras de times rebaixados, caras reservas, que não rendiam nada, que eram caras podres e foram extremamente importantes pra gente. O DVD, quando falaram desse DVD, é um bagre, um cara um lixo, um cara horroroso. Ele, bem ou mal, ele foi um cara limitado mesmo, mas ele foi importante, não foi? O Caio Paulista, também ouviu um monte de coisa. Esse cara nem lateral que merda de cara. Foi importante. É assim, cara. O Sabino, vai dizer que o Sabino não é importante, o cara nem custou, o cara veio por produtividade. O Ferrarese, nossa, vai pagar 20 milhões nesse cara que não jogou em clube nenhum, flopou na Europa. Tá aí o Ferrarese. É assim que as coisas funcionam, as pessoas são desse jeito. Quando o Alan Franco chegou e falou, nossa, esse cara é baixo, esse cara é horrível. Primeiro jogo contra o Corinthians que ele falou, meu Deus, esse cara é um lixo, o São Paulo só contrata trash. O São Paulo não tá fechado com o Marcelo Rian, o São Paulo tem um acordo com ele, com o staff dele, e tem um acordo com o clube do qual ele pertence. Entretanto, tem o FC Tóquio no meio, e aí a gente tem que ver se essa liberação vai acontecer. Existe chance desse negócio não sair? Existe, porque o São Paulo ainda tem um intermediário no meio. Então ainda não dá para contar que ele vai chegar. Se ele não chegar, o São Paulo pode ir atrás de outros, Zanqueta? Sim, o São Paulo já tem outros nomes na agulha para poder contratar, até porque, relembro, temos 4 dias de janela. Temos aí, na verdade 5, né? Hoje, sábado, domingo, segunda e terça. São 5 dias. E dias livres temos mais 4. Então a gente tem aí para correr o Mailton, que é uma preocupação, e temos aí o centroavante, camisa 9. Se for o Marcelo Rian, terá meu apoio. Se for qualquer outro, também vai ter meu apoio. Tá chegando para vestir a camisa do São Paulo. O Crespo aprovou, o Crespo curtiu o cara, achou que valia a pena, tem meu apoio, vai ter meu apoio incondicionalmente. Aí, se não render no campo, aí sim, meu amigo, aí a gente vai criticar e vai questionar. Lembra do Cedric? Estava sendo super criticado, foi super importante nas últimas rodadas, cresceu de novo. O Ender foi criticado, antes de machucar, o que foi uma pena também, estava bem, voltou bem, estava voltando voando. É isso que a gente tem que pensar. O Badilha foi criticado, melhorou. Todos os jogadores acabaram tendo. O Luciano estava apanhando pra cacete, voltou a crescer de novo.
É assim. Futebol é dinâmico. As coisas são desse jeito. É nosso papel é estar ali apoiando os caras. E aí, na hora que deu tudo errado, na hora que foram mal, a gente fazer as críticas. É isso aí, meu povo. Na quinta-feira já, todo mundo já do Conselho Administrativo pegou ali a papelada, toda a ideia. Eles pediram um tempinho para dar uma olhada em tudo isso. Então, eles vão voltar a se reunir na segunda-feira para aí sim começar, quem sabe, uma votação para entender esse cenário. Mas, basicamente, o que a gente tem de informação é de que é a criação de um fundo entre São Paulo e Galápagos, que vai ser um fundo de Cotia. Está inicialmente previsto um aporte de 250 a 350 milhões de reais e essa grana já poderia entrar nos cofres do São Paulo nesta temporada. E aí o Marinakis, né, não faz parte desse acordo inicial, ele entraria como um investidor prioritário, aportando ali a maior parte desse fundo, já pensando aí em ter alguns jogadores das categorias de base. O que ainda não está claro, Maurício e amigos, é que a contrapartida seria 30% de jogadores da base, de alguns jogadores, dos jogadores que vão vir desse fundo ou dos jogadores atuais. Então, o que ainda não está claro e ainda há margem para interpretações, ali pelo que a gente conversou com algumas pessoas, de qual 30% que a gente está falando. Se é de Cotia por inteiro, válido por 5 anos, tá? E aí, se tiver uma renovação, seria um novo aporte por mais 5 anos. Se esses 30% é de todos os atletas de Cotia, quem já subiu não conta, ou só os que vão vir daqui para frente com esse fundo. Mas a ideia está saindo do papel. O Conselho Administrativo, a tendência é de aprovar. Agora, no Conselho Deliberativo, até pessoas aliadas do Casares, com quem a gente pôde conversar, querem ver ainda direito essa questão e não estão favoráveis. Mas, no papel, pelo menos, finalmente essa questão está saindo, essa remodelagem. Não é mais uma parceria direta com o Marinakis. É um fundo de investimento com a Galápagos e aí depois o Marinakis vai vir com o principal aporte financeiro. Por que, Alex, você conseguiu entender por que o São Paulo, se o dinheiro, ou a maior parte desse montante inicial, será aportado pelo Evangelos Marinakis, por que precisa do fundo? Por que ele não aporta e vira um sócio direto? Porque aí não me falaram o motivo em si, mas me afirmaram que esse tipo de parceria com o Marinakis iria ferir algumas partes do estatuto. E aí que não seria permitido fazer aquele modelo de negócio que São Paulo, que Casares, né, e Marinakis tinham um entendimento inicial. Né, e essa conversa já dura há pelo menos 2 anos e tudo, que o próprio presidente já tinha falado anteriormente, seria uma parceria direta entre São Paulo e Marinakis. Só que aí não tem algumas questões nessa parceria que iria ferir o estatuto, e por conta disso remodelaram esse negócio, aí encontraram essa oportunidade que é o PIF, né, que é um fundo de investimento, para que o Marinakis pudesse fazer esse aporte. Então, mais ou menos fizeram uma manobra para tentar legalizar toda essa situação, para não correr riscos de... Porque quando fere o estatuto, pode até correr um risco de impeachment, algo nesse sentido. Então, foi essa remodelagem aí para deixar a coisa mais legalizada. Muito bem. Eu tenho aqui uma nota que o conselheiro Flávio Marques, que é uma das principais vozes de oposição, está sempre conosco, né? Ele divulgou para alguns sócios que lhe questionaram sobre isso. Ele não é do Conselho Administrativo, ele é do Conselho Deliberativo. Ele encaminhou a seguinte nota. Bom dia, amigos. Não recebemos ainda nenhuma informação do Conselho, no Conselho Deliberativo. Não irei me manifestar sobre o caso até ter estudado muito bem a minuta do contrato, avaliando todas as condições e impactos. Os valores divulgados pela imprensa costumam ser excessivamente otimistas, em geral, considerando o máximo de receitas variáveis e de bônus. O que ficou claro é que será um FIP, um fundo de investimento em participações. É investimento de renda variável, modalidade em que o investidor participa ativamente do risco da operação. Pode ganhar, mas pode ver seu capital se evaporar, né? A ideia é captar recursos de forma imediata, antecipando ganhos futuros. Daí, daqui a pouco, a gente vai ouvir o que o Capello, né, falou para a gente. A ideia é captar
captar recursos de forma imediata, antecipando ganhos futuros. O São Paulo emitiria debêntures lastreadas por intangíveis, que são direitos de jogadores da base, né? São apostas, né? Não são bens concretos. Na venda desses atletas, haveria remuneração para os investidores proporcionalmente às participações. Ok? Tá aí. São bens concretos, só que o bem ele pode se valorizar ou desvalorizar, mas aí ele existe, né? O contrato ali, o jogador, ele existe. Sim, mas ele vai chegar ainda, né? A gente não pode apontar qual jogador e tal, qual aquele que vai ser vendido. Não, é uma promessa, né? Eu não sei, a gente pode, quase que uma commodity, né? Mas a gente não sabe a qualidade desses jogadores, sejam jogadores de altíssimo nível ou não, nem quanto vai ser o valor por eles. Tá aí uma dúvida que a gente precisaria esclarecer, não sei se o Alexander consegue explicar. Por que o mesmo fundo é da Galápagos, né? Ou seja, por que usa novamente esse parceiro? Não tem um conflito de interesse, já que boa parte desse dinheiro vai para o mesmo fundo do FIDIC? O fundo, né, vai ganhar 2 vezes em cima do São Paulo? Você tem alguma pista sobre isso, Alex? Eu questionei uma pessoa importante sobre isso. A alegação foi de que existe um elo de confiança com a Galápagos. E aí, realmente, a Galápagos é uma das principais hoje no Brasil. Não é igual o do co-irmão aí do rival, que faz parcerias com algumas empresas duvidosas. Não, realmente a Galápagos, ela é uma empresa de renome aqui no Brasil, mas é muito mais por uma questão de confiança, de confiabilidade mesmo da Galápagos. Aí é só um ponto importante, que até era uma dúvida minha, e hoje mais cedo, e repito, tá, gente? Tudo que a gente está falando são pessoas que falam, a gente ainda não pôde ter acesso ao documento e tudo, então são pessoas ali que sabem de alguma coisa e conversam com a gente. Essa grana, esse aporte financeiro, ainda não está muito claro que se vai ser direcionado para a base ou se o São Paulo poderá usar grande parte, por exemplo, para pagar as dívidas. Até eu conversei com uma pessoa do São Paulo que me falou, não, essa grana vai cair nos cofres do São Paulo e aí depois a gente vai trazer mais detalhes do que a gente vai fazer com esse aporte. Então é uma situação também a ser considerada, porque grande parte desse dinheiro também não será só no investimento dos atletas, não. Mas assim, é muito, muito, muito improvável que o Grego tope emprestar dinheiro, antecipar dinheiro para o São Paulo sem boas contrapartidas, né, Maurício? Eu imagino que não sejam contrapartidas de tipo, você deu o Morumbi aqui, metade do Morumbi é seu, coisas muito, digamos, basilares, né? Patrimônio mesmo do São Paulo. Eu acho que, obviamente, ele está buscando um parceiro para arriscar com ele na captação de novos atletas. Como você mesmo falou, eu imagino que um cara como o Marinax, que é experiente, Raposa Felpuda, tem a participação no futebol inglês, no futebol português e no próprio futebol grego, onde ele é uma das potências, eu acho muito difícil que ele aposte tanto nas cegas assim, de tipo, olha, toma o meu dinheiro aí, faz o que você quiser, eu confio no seu bom julgamento. Cara, eu acho o seguinte, o torcedor, ele tem aquela visão apenas do resultado. Não, o time está sendo criando, então está dando certo. O São Paulo sucateou o Cotia nos últimos anos de uma forma tão grande que é inevitável você não fazer uma movimentação como essa, a preço de banana. Se o São Paulo tivesse realmente revelando tantos jogadores como foi nas últimas temporadas, o Grêmio ia chegar aqui e ia dar pulos de alegria. Ia morar no Olimpo, que ia ser uma maravilha. Mas a realidade da base do São Paulo não é essa agora. Então, o São Paulo está fazendo essa manobra, como bem disse aí o Ale, e também o Capello, para tentar pegar essa grana e tentar sanar um pouco da dívida. Porém, contudo, todavia, fica aí a questão. Por um lado tem o FIDIC, do outro tem agora esse outro fundo que chama FIDIC, chama, né? FIP. Tem o FIP, FIDIC, é uma sopa de letrinhas que, no fim das contas, a gente vai ter que descobrir se vai ser indigesta para o torcedor, com anos sem ganhar nada, e se realmente vai acontecer uma melhora na saúde financeira do São Paulo.
E aí o Everson aqui já está dizendo que nós somos ignorantes, deixa o Grego vir, depois dão pitacos. O Everson, deixa eu te falar um negócio. Depois que entrou, meu irmão, não tem jeito. O contrato está assinado, ó. E outra? Então precisa conferir tudo antes, porque depois Magnão, não tem choro. Magnão, e a gente tem exemplos aí de parceiros, né, que deixaram clubes em excelentes condições depois que saíram, né? Caso da MSI no Corinthians, né? A Parmalat no Palmeiras, né? A própria Bank of America no Vasco, né? Enfim. Ou seja, o grande problema tem um negócio entre o dinheiro e o clube, que é um instrumento ali chamado dirigente, presidente. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Qual que é a garantia de que esse dinheiro, esse recurso vai ser bem gasto? Como diria aqui o Alexandre Ribeiro, toda antecipação de receita, quem antecipa perde dinheiro. Óbvio que o São Paulo vai ser perdendo ao longo de 5 anos. A grande questão é o que vão fazer com esse dinheiro. Se for bem utilizado, pode ser bom. Tá aí a chave da questão. O recurso vai vir, vai desafogar o clube, né? Como desafogou o Palmeiras, né? Os recursos do Paulo Nobre. Agora, se não fossem mudados os processos dentro do Palmeiras, o Palmeiras ia continuar né, se embananando. Então, realmente, tem razão. Se o dinheiro for bem utilizado, pode ser bom essa parceria. Mas qual é a garantia que a gente vai ter disso? O Marquinhos, nosso colega aqui de 3D, mandou uma mensagem dizendo: talvez o Grêmio melhore o valor das vendas dos garotos. Duvido que ele aceitaria vender o Alves e o Ferreirão pelos preços que nós vendemos. Pode ser também, porque assim, o Grêmio não vai chegar aqui, meter uma grana e falar, a gente vai vender esse cara por 6. Ele não, por 6 não vai vender. Por 6 deixa ele aí. Deixa aí mais um pouco. Exatamente. Deixa ele engordar mais. Exatamente. Só que assim, o que me deixa um pouco uma interrogação na cabeça vamos trazer jogadores mais prontos. Ou seja, você atleta, jovem, que um dia sonhou em jogar no São Paulo, esquece. São Paulo não vai levar mais ninguém. São Paulo vai comprar os caras tudo pronto, vai tentar vender e vai tentar pagar essa conta aí depois. Então, esquece. São Paulo vai atrás dos caras semi-prontos para tentar pagar essa grana aí do Grêmio. Noite de sábado de jogão no Brasileirão. A partir das 21 horas, Cruzeiro e São Paulo se enfrentam no Mineirão em duelo válido pela 22ª rodada. Os times estão entre os mais quentes no momento na competição. Os mineiros na terceira colocação, com 41 pontos, tentam mais uma vez se aproximarem do líder Flamengo, enquanto o tricolor, que começou muito mal a campanha, se recupera de maneira espetacular e somam 8 jogos sem perder. Assista o jogo na ESPN no Disney+. No último meio de semana, enquanto o São Paulo folgou, já que já está eliminado da Copa do Brasil, o Cruzeiro superou o rival Atlético Mineiro por 2-0 na Arena MRV e deixou encaminhada a classificação às quartas de final. Sem mais delongas, vamos à escalação do tricolor, que vai com Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino, Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho, Patrick Lanza, Luciano e Ferreira. A novidade ao longo do jogo pode ser o Wendel, segundo matéria publicada pela ESPN. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para o jogo de logo mais. Sabemos que será um desafio difícil, pois o Cruzeiro está buscando a ponta da tabela. Para mim, um empate será um bom resultado, mas eu ainda acredito em uma vitória apertada de 1-0.